Isaías capítulo 53, e aí a gente vamos para Ezequiel capítulo 7. Isaías 53. Todos acharam bem? Alguém ali folheando a Bíblia? Diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa pregação? Ezequiel capítulo 7. Capítulo 7 de Ezequiel. O verso 2. Eu vou ler, irmãos, para ganharmos tempo. Quem não achou, ouve o que diz a palavra do Senhor. Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor, Deus, acerca da terra de Israel: haverá fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Amém. Louvado seja Deus. Meu Deus, o Pai, Salvador amado, diante da tua presença aqui estou, Senhor, por tua bondade e graça, ó Pai. Quero, meu Deus, pela tua bondade, por tua graça, que a minha boca seja neste momento o arauto do Senhor, seja a voz do Senhor, ó Pai, pois estou me apoiando, ó Pai, na tua palavra para falar aos teus filhos que aqui vieram, Senhor. Quem sabe cansados dos seus afazeres, dos seus trabalhos, mas se desprenderam, Pai, para vir aqui ouvir a tua palavra. Fala ao coração de cada um, Senhor, principalmente no meu coração, por tua bondade e graça, que o teu Espírito Santo produza fé inabalável em nossos corações, ó Pai, ao decorrer dessa tua palavra que será ministrada neste momento, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai amado. Aqui vai os meus rogos em nome de Jesus. Há um caminho a ser percorrido, louvado seja Deus. Há um caminho a ser percorrido. Há um padrão a ser alcançado, há uma santidade a ser atingida. Bendito seja o nome do Senhor. O pastor Reinaldo, obviamente por Deus, ele teve essa intenção de colocar esse tema nesse mês para falarmos sobre escatologia. Escatologia é um estudo que fala das últimas coisas, os últimos acontecimentos que precedem a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse caminho que nós deveremos trilhar para entendermos um pouco a respeito da veracidade dos fatos que comprovam que Jesus está voltando. É preciso a gente voltar um pouco no tempo. Até já falei isso aqui, me lembro, em ocasiões passadas, mas para que nós possamos entender. Se de repente perguntássemos aos irmãos, alguns leitores da Bíblia, a respeito da veracidade da vinda de Jesus, certamente as opiniões se dividiriam, pois diriam: eu acho que ele pode demorar um pouco mais, ele pode vir rapidamente, não se sabe exatamente. O próprio apóstolo Pedro ele diz que muitos dizem que de muito tempos atrás os avós, os bisavós já ouviam falar a respeito de Jesus. Então dizem que alguns até por tardia, mas aí ele responde que Deus não tarda a sua promessa, apenas ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento, venham a arrepender-se. Louvado seja Deus. Então é preciso voltar um pouco atrás, para que nós possamos, à luz das Escrituras, da palavra do Senhor, entendermos se realmente estamos ou não próximo da vinda do Filho de Deus, do arrebatamento da igreja, o tão almejado para muitos, o arrebatamento da igreja.
e diga-se de passagem, esquecido por alguns esse tema tão importante. É provável que alguém de repente está de posse de uma promessa e espera que essa promessa lhe venha a acontecer, porém a Bíblia diz que todas quantas promessas elas serão aniquiladas com uma promessa maior. Então não pense que por você ter uma promessa de Deus, que algo vai acontecer em sua vida, Jesus não virá antes que isso possa acontecer. Isso é um engano das nossas próprias mentes, pois a promessa maior é a promessa do regresso do Filho de Deus, aonde nós nos encontraremos com o Senhor. É a maior promessa e a maior esperança que o cristão deve ter acima de qualquer outra esperança. E para entendermos um pouco, irmãos, o caminho que nós podemos trilhar para entendermos esta verdade, esta veracidade, a Bíblia, nos estudos, ela se divide em dispensações. Dispensações são um período de tempo em que a humanidade viveu e que também obedeceu ao Senhor, viveram em dispensações diferentes. Entendemos a primeira dispensação como a dispensação da inocência. Foi o momento em que Deus criou o homem, livre de pecado, livre de corrupção. Não havia pecado no homem. O homem era um ser totalmente inocente. Era essa dispensação da inocência. Mas o pecado entrou no mundo. Obviamente que nos planos de Deus, o pecado já era previsto, que ele entraria pelas portas do coração do homem, como também da mulher. Louvado seja Deus. E ele entrou conforme estava previsto, não pelo desejo de Deus, mas pela sua onisciência. Ele já sabia que isso ocorreria, portanto ele preparou já antecipadamente, antes mesmo da fundação do mundo, um plano redentor para que nós pudéssemos ser alcançados por ele. Então veio a dispensação da consciência, aonde o homem foi expulso do jardim por causa do seu pecado, e entrou então a dispensação da consciência. Logo em seguida veio a dispensação do governo humano, aonde os homens sacudiram as suas ataduras de Deus e passou a viver dos seus próprios jeitos, das suas próprias administrações. Vemos ali o Nimrod, um grande homem que viveu no passado, e diz que era um grande caçador, um grande homem diante de Deus, mas é uma expressão que quer dizer que era um homem contrário à vontade de Deus, era um homem profano. Poderíamos dizer que ali já estava o espírito do anticristo agindo no coração daquele homem chamado Nimrod. E ali começou então essa dispensação do governo humano. Em seguida veio a dispensação dos patriarcas. Os patriarcas são os primeiros homens, notáveis homens, que se dispuseram a servir ao Senhor, se dispuseram a deixar os prazeres do mundo para seguir ao Senhor, mesmo que isso custasse a sua própria vida. E vemos isso, por exemplo, na vida do Noé, um homem destemido e que temia inteiramente a Deus. Enoque também foi um homem que temia ao Senhor. Matusalém e muitos outros foram homens que temeram ao Senhor. Diz que o filho de Noé, o filho de Enoque, ele começou a invocar o nome do Senhor, porque até então o homem esqueceu-se de Deus, o homem se desprendeu de Deus, devido ao governo humano, o homem se desprendeu do Senhor. E diz então que de Enoque veio um homem, e este homem começou a invocar o nome do Senhor, e daí então surgiu os planos de Deus, nas dispensações, para selecionar homens que não se corromperam, para que no final nós fôssemos alcançados também por esse projeto de Deus. Passou-se essa dispensação dos patriarcas, entrou-se a dispensação da lei. O que seria a lei? A lei era o objetivo de Deus para que os homens fossem guiados à presença do Senhor. Porém, vemos que não passou de uma certa frustração. Não que os planos de Deus se frustrou, porque a lei é boa, ela é perfeita, ela é ordenada, ela é santa, ela foi criada por Deus. Porém, era aquela posição de que os homens deveriam ser guiados por meio de imposição. Louvado seja Deus. Há duas formas de se conduzir as pessoas: por meio da palavra e por meio de imposição. A lei seria essa tal imposição que era posta ao homem para que o homem não pecasse contra Deus. Porém, ela foi ineficaz nos seus feitos, porque o homem pecou e continuou pecando contra Deus. Passou-se a lei, a dispensação da lei,
entrou-se a dispensação da graça. A dispensação da graça é essa dispensação que começou em Jesus Cristo e ela se estende até os nossos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Não há um tempo estabelecido para cada dispensação, não há um ano estabelecido. Cada uma vive o plano de Deus, o projeto de Deus, o tempo que Deus estabeleceu para que ela existisse. Louvado seja o nome do Senhor. Passou-se essa dispensação, nós adentraremos na dispensação da grande tribulação. A tribulação, ela virá, em seguida ela se romperá e virá atrás dela a grande tribulação. Essa tribulação é o momento em que a Bíblia fala que haverá uma punição. O juízo de Deus verterá sobre os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Falaremos disso um pouco mais adiante. Louvado seja Deus. Já entrando aqui no Novo Testamento, a última dispensação seria o milênio. É onde reinaremos 1000 anos com Cristo e depois adentraremos, conforme disse João, que atravessou por todas essas eras, todas essas dispensações, tanto no passado como no presente. Ele adentrou no milênio, e do milênio entrou no reino eterno, sempiterno de Deus, aonde para sempre reinaremos com o Senhor, livre de todo pecado e de toda possibilidade de pecar. Uma vez um homem me fez uma pergunta, um certo pastor me fez uma pergunta, dizendo: será que de repente as pessoas que não suportam a sã doutrina e que não servem ao Senhor, não seriam pessoas que de repente poderiam causar um prejuízo, como uma rebelião nos céus com Deus, devido à eternidade que viveremos para Ele? A Bíblia responde a essa pergunta. A possibilidade de uma nova rebelião, ela é totalmente descartada. Por quê? Porque Jesus, com a sua vinda a este mundo, Ele assegurou tanto o que existe nos céus, como também o que existe na terra. Então a possibilidade, ela está totalmente descartada. Por isso, esse caminho que nós trilhamos rumo à região celestial é caminho de dor, de prova, de muitas provações. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda falaremos disso mais na frente, se o tempo nos for favorável. Entrando, irmãos, na era da igreja, isso foi no passado, no Velho Testamento, essas dispensações em parte já se cumpriram, só falta apenas a conclusão da dispensação da graça, a dispensação total da tribulação, da grande tribulação, e a dispensação do milênio. Isto ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja, mas essas dispensações então elas já se cumpriram cabalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Para se completar esses meios de dispensações, de eras, de momentos em que a igreja vivenciou, para entendermos que de fato nós estamos no apagar das luzes, nos fechar das portas, como disse João: filhinho, é já a última hora. 1 João capítulo 2 e o verso 8, é já a última hora. Muitos falam é últimos momentos, a última dispensação, mas ele foi mais taxativo: é já a última hora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas às vezes nós não queremos, as pessoas não têm muito interesse de ouvir a respeito dessa verdade iminente, que logo mais acontecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Estou pregando aqui, não sei se terei outra oportunidade de falar da palavra do Senhor. Estamos muito próximos desses acontecimentos. Adentraremos na era das igrejas da Ásia Menor. Bendito seja o nome do Senhor. João, ali na ilha de Pátimo, ele foi impelido pelo Senhor, impulsionado pelo Senhor a escrever a respeito do que sucederia dali para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre foi a preocupação do homem: o que nos acontecerá no futuro, como será o nosso amanhã. Louvado seja Deus. Por isso videntes, mesa branca, essas coisas todas, vivem muito bem, porque os homens têm uma grande preocupação. Eles querem saber como será o seu amanhã, estão preocupados com o seu amanhã, mas o seu agora de repente estão pendentes diante da presença do Senhor. Nós não deveremos nos preocupar com o amanhã, mas com o presente, com este momento precioso que o Senhor Deus nos deu, para que nós possamos viver com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Problemas é coisa de vivo. Só os mortos nesta vida não tem problema. Então aqui não vai um pessimismo, mas uma realidade: problema sempre nos acontecerá. Ele é o crescimento das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém viverá sem problema. Pelo contrário, os problemas se agravam. Se você é jovem, um dia você vai envelhecer.
as dores vão acometer o seu corpo. Uma vez estava orando do lado de uma senhora, e faz muitos anos isso, ali numa sede de uma igreja onde congregávamos, e eu vi que aquela senhora orava e falava para Deus, desde a planta do seu pé, o fio de cabelo, de tantas coisas que doía. Enquanto eu pedia tantas coisas para Deus, digamos assim, de sonhos, de esperança, do que eu queria para o amanhã, aquela senhora clamava a Deus para lhe aliviar das dores que a velhice trouxe de presente para ela. Então, irmãos, não quero ser pessimista, mas não espere boas coisas deste mundo. Este mundo não tem boas coisas para nos dar. Ele tem cada vez mais um caminho mais apertado para nós percorrermos. Louvado seja o nome do Senhor. É esta a realidade. Todavia, nós somos felizes, somos alegres, porque nós temos esta viva esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem essa esperança, glorifique ao nosso Senhor. Louvado seja Deus. João escreveu essa carta. O ser que apareceu na presença de João ali, falou com ele que ele deveria escrever. E ele olhou aquela voz, ele começou a descrever aquele personagem. Ele disse que a sua voz era como voz de muitas águas. Muitos dos irmãos aqui, obviamente, já foram em alguma cachoeira e viram aquele volume de água caindo. Você pode imaginar ali a potente voz do Senhor. Não é uma voz simplesmente de um, mas é como uma voz de uma grande multidão falando simultaneamente, de muitas águas. João ficou impressionado com aquela voz. Conforme aquela voz ia falando, João, encantado com aquilo, ele se volta para trás para ver aquele que estava falando com ele. E qual foi a sua grande surpresa? Quando ele olhou, ele ficou estarrecido com aquela cena. Ele viu que era um ser extraordinário. Ele começou, quem sabe, passar pela sua cabeça, conjecturando aqui, não é o que a Bíblia diz, que personagem, que ser é esse que está diante de mim? Eu nunca vi algo igual. Louvado seja o nome do Senhor. Ele então começou a descrever e disse que os seus pés eram como um latão reluzente, como se tivesse saído de uma fornalha resplandecente. A sua roupa era branca como a pura neve. O seu rosto brilhava como o sol na sua força total. E disse que quando ele olhou aquilo, ele ficou como se paralisado. João desmaiou, caiu na terra como morto. Ele disse isso. E eu caí como morto quando vi. Mas ele se aproximou de mim, tocou em mim e disse: João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aí ele faz aqui uma revelação, onde João tira-se todas as dúvidas do seu coração. Ele usa uma expressão dizendo: eis que eu estive morto, mas revivi, e estou vivo pelos séculos de séculos. Quando essa informação foi ouvida por João, automaticamente João entendeu: esse é Jesus, esse não pode ser outro. Louvado seja o nome do Senhor, a não ser o Jesus que eu confio. Louvado seja o nome do Senhor. Aí foi dado a João essa incumbência de escrever sobre essas cartas. As 7 cartas da Ásia, irmãos, elas não são simplesmente cartas que foram dadas para aquelas igrejas daquela atualidade e simplesmente passou ali, ficou no esquecimento do passado. Para algumas religiões, me pouparei de falar alguns nomes, mas que não são autênticas religiões em Cristo, eles dizem que nós estamos vivendo o Apocalipse no seu auge, por exemplo, na abertura dos selos. Não é verdade, isso não é verdade. Nós ainda não adentramos o capítulo 4 do livro do Apocalipse, ainda estamos no capítulo 3 do Apocalipse, porque as igrejas da Ásia, elas são as eras, os momentos em que a igreja de Cristo, ela atravessaria neste mundo. Cada uma tem uma dispensação marcada pelo Senhor, louvado seja Deus. E quando chegasse no fim da última igreja, elas estão em ordem crescente, não estão em ordem, digamos assim, aleatória, estão em ordem crescente. Vai de Éfeso até Laodiceia, estão em ordem crescente. A igreja de Éfeso, ela representava, tipificava naquele momento a igreja apostólica, aonde os apóstolos ainda gozavam desta vida que nós temos aqui, enquanto a igreja de Éfeso foi escrita ali por João. Louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja, ela durou aproximadamente ali dos anos 70 até o ano 100, aonde o último dos apóstolos morreu. Esse apóstolo chamado João, o apóstolo amado
amado, que disse de passagem que antes não era tão amado assim, tão amável assim. A Bíblia o nomeia como os filhos do trovão. Era um homem truculento, cheio de ira, cheio de soberba no seu coração, mas um dia ele encontrou-se com a paz, e ele então passou a ter paz no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo, irmãos, antes de dizer que está próximo o arrebatamento da igreja, há alguns requisitos que nós deveremos preencher para não sermos surpreendidos com a reprovação. Louvado seja Deus. Ele diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. É preciso primeiro estampar em nossa face a santidade do Senhor, para que isso nos aprove diante de Deus. Não é os nossos méritos que nos aprova diante de Deus, mas nós deveríamos trilhar o padrão que Deus estabeleceu para que fôssemos aprovados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos melhorar essas coisas. A igreja de Esmirna, ela também teve o seu momento ali. E ele é taxada como a igreja da perseguição, a igreja perseguida. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto tempo durou essa igreja? Do ano 101 aproximadamente até o ano 312 da nossa era cristã. Uma igreja que vivenciou o mais ardiloso dos sofrimentos que se possa imaginar que um cristão possa passar a atravessar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz que Deus estabeleceu a igreja para que ela pudesse ir e pregar o Evangelho. Ele diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. A igreja obedeceu? Não obedeceu. A igreja cruzou os braços e não fez pouco caso da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Passou-se alguns momentos, e lá no Atos, capítulo 8 e o verso 1, o 1:8 eu falei, agora no 8:1, houve a primeira diáspora. O que seria isso? A primeira dispersão do povo, a perseguição. O clero romano, o poder romano adentrou as portas de Jerusalém nos anos 70 ali, e os cristãos se viram obrigados a deixar todas as suas propriedades, o seu lar, o seu conforto, e sair errante pelo mundo para não perder a sua própria vida. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que por onde eles passavam, eles disseminavam o Evangelho de Cristo, e muitos aceitavam ao Senhor como seu Salvador. E ele diz então que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no finalzinho dessa dispensação, dessa era da igreja de Esmirna, levantou-se um novo imperador num clero romano chamado Constantino. Esse imperador, ele viu que o cristão tinha um procedimento bom, e a princípio ele se agradou disso. E ele então resolveu converter-se ao Evangelho, aceitou Jesus como Salvador. Isso foi bom, no momento foi bom, mas foi triste o primeiro passo desse homem. Aí é onde eu digo para os irmãos, não querendo ser pessimista, mas que as perseguições geralmente elas servem para nos despertar diante da presença do Senhor. A igreja era uma autêntica igreja. Desde esse momento para cá, em que essa bendita autoridade aceitou a Jesus como Salvador, a igreja passou a viver em um esplendor de glória nunca visto. Louvado seja Deus. Aí a destruição, a frieza começou a alcançar o povo de Deus. Já não oravam mais, já não jejuavam, já não se consagravam, já não lia a Bíblia. A maior autoridade que este mundo já conheceu naquela época estava do nosso lado. Para que então buscar alguma coisa a mais? De repente nem de Deus mais precisava. Mas tudo tem um fim. Louvado seja Deus. A igreja de Pérgamo foi taxada como a era da igreja corrupta, a igreja que desviou-se, melhor dizendo, a igreja que se uniu ao Estado no momento do Constantino, no reinado de Constantino. A igreja de Pérgamo, ela se uniu ao Estado. O poder público começou a tomar partido dentro da igreja, a política entrou dentro da igreja. Essas coisas não são boas para os cristãos. Se fosse boa, Moisés teria lá o seu parlamentar para lhe defender diante de Faraó, mas ele nunca precisou disso. A autoridade de Deus na sua vida foi suficiente.
triste momento quando a igreja se une a essas coisas. Precisamos, não vamos fazer vista grossa, precisamos, mas deveríamos ser muito cautelosos diante dessas coisas, porque a corrupção domina o coração desses homens. Louvado seja Deus. Então passou-se a unir-se a igreja e o Estado. O clero romano, o poder romano começou a interferir na administração da igreja. O imperador jamais sentaria na nave da igreja, ele sentaria no púlpito, no lugar de destaque. Ele teria a oportunidade de falar, mas aquele homem sabia muito bem lidar com o poder bélico, mas ele não tinha afinidade com a palavra, ele não tinha poder para falar a respeito das coisas sagradas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja começou a continuar a seguir em frente. Vê a igreja a igreja seguinte, não foge a memória, a igreja de Tiatira, de Sardes, melhor dizendo, a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela continuou nessa corrupção, cada vez mais se aprofundando. Dentro dessa igreja houve grandes torturas entre aqueles homens que se opunham contra a realidade do padrão daquela igreja que estava vivendo naquele momento. Levantou-se, por exemplo, um certo homem que tinha um grande estado dentro do clero romano, dentro do catolicismo romano, e aquele homem chamava-se John Hus. E esse homem, vendo através da Bíblia que o procedimento da igreja não estava de acordo com a palavra de Deus, ele se interpôs contra aquele sistema religioso. Qual foi o seu fim? A morte, morreu. Levantou-se um segundo homem. O segundo homem chamava-se John Wycliffe. Esse homem também cheio do Espírito Santo de Deus, começou a pregar contra o poder romano, contra o catolicismo que tinha se corrompido, as indulgências, as feitiçarias que ocorriam ali. Começou a se levantar contra e também foi morto. Pouco antes dele morrer, conta a história, não a Bíblia, que ele se levantou diante daquelas autoridades que estavam prestes a sentenciar a morte e disse: olha, vocês estão matando um pato, mas Deus está levantando por esses dias um ganso, e nele vocês não poderão pôr a mão. Louvado seja Deus. 102 anos aproximadamente, levantou-se Martinho Lutero, um homem destemido, cheio do poder de Deus, e causou a reforma e desvinculou o cristianismo do catolicismo romano. Há algumas religiões que, por exemplo, dizem por aí que a nossa doutrina é baseada no catolicismo, portanto, nós não temos lá tanta aceitação, como por exemplo os testemunhos de Jeová. Eles falam que as nossas doutrinas são do catolicismo. Os concílios que aconteceram ali, isso é mentira? Não, é verdade. Porém, quem era o catolicismo? A igreja genuína de Cristo, a igreja primitiva de Cristo. Só que a igreja verdadeira cristã, ela saiu deste lugar. Por quê? Porque no meio dessa trajetória houve uma bifurcação, e a igreja poderosa romana, ela preferiu seguir os conselhos de Roma, e nós seguimos então o conselho cristão. Isso veio através da reforma. Os reformadores desvinculou a igreja cristã da igreja católica, e desde então eles passaram a ser uma religião, e nós passamos a ser uma outra religião, para conservar a sã doutrina e viver conforme a palavra de Deus nos orienta. Louvado seja o nome do Senhor. Passou-se essa igreja, a igreja de Tiatira, era uma igreja totalmente a essa altura morta, já não tinha mais condições de vida nos seus corações. Louvado seja Deus. Veio a voz de Deus de repente por João, através daquela era, daquele momento escuro, obscuro que a igreja atravessou, e eles diziam, abriam a sua boca, levantavam-se orgulhosamente e diziam que eles eram ricos e poderosos. Louvado seja Deus. Mas a sentença de Deus veio para essa igreja e disse: não, vocês são pobres. Vocês dizem rico, eu sou rico, mas eu vos digo, vocês são pobres. Louvado seja o nome do Senhor. Aí de repente, depois da reforma, a igreja cristã saiu do catolicismo. Obviamente Deus descartou ali essa possibilidade de viver com aquela igreja, pois não havia mais espaço para o Senhor ali, pois a idolatria começou a dominar o rumo daquela igreja, e não tinha mais como nosso Deus, que é santo, prosseguir naquela igreja. Levantou-se então uma igreja eleita, uma igreja preparada. E que igreja é essa? A igreja de Filadélfia. Qual seria o lema dessa igreja? Uma igreja missionária, uma igreja que, ainda que o sofrimento viesse, mas ela estava de pé. Essa igreja durou até quando? Até o ano de 1900,
já da nossa era cristã, louvado seja Deus. Rompendo-se essa igreja, ela ainda persiste paralelamente, mas entrou-se em evidência a igreja de Laodiceia. O lema dessa igreja é a arrogância, é a prepotência, é o poderio financeiro, é as portas largas, aonde cada vez mais se faz catedrais mais exuberantes do que outra, demonstrando o seu poderio, a sua aceitação, brigando com autoridades para defender o seu espaço neste mundo, aonde deveríamos orar e buscar a face do Senhor. Esta é a era da igreja de Laodiceia, louvado seja Deus. E até que se lhe prove ao contrário, não existe uma oitava igreja. E se realmente nós estamos vivendo na última era da igreja, eu digo para os irmãos, aonde estamos da vida do Senhor? Certamente Ele está muito conosco. A Bíblia aponta, irmãos, dia, louvado seja Deus, que são dias obscuros, tenebrosos, que são taxados como o dia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não falo isso para assustar os irmãos, mas falo isso porque a palavra de Deus nos adverte e diz que até o inferno, louvado seja Deus, ele demonstra o amor de Deus. Porque se ele não existisse, quem sabe muitos de nós, eu não sou bom, até eu, quem sabe, não estaríamos na presença do Senhor. Mas por saber que Ele existe como uma porta de escape, nós iremos lá. Mas até quando deveremos insistir a simplesmente voltar-se para Deus, porque temos medo de lá? João Batista, ele diz, raça de víboras, quando foram ser batizados por ele, os escribas e fariseus, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produza, pois, frutos de justiça, para que sejam aceitos. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Como quem diz, o que isso vale para vocês? Isso não vale coisa nenhuma. Se você simplesmente se aproximar de Deus, fugindo da ira iminente de Deus que virá, o castigo de Deus que virá. Deus é amor, irmãos, mas Deus também é justiça. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus morreu, traçou a via dolorosa, nos abriu um nobre caminho, aonde temos acesso a Deus, mas é preciso entrar por Ele, é preciso assumir o padrão de Deus, caso contrário, seremos reprovados, seremos assim. O amor de Deus é grande para conosco, Ele insiste para conosco, porém esse mesmo amor de Deus, Ele trará juízo sobre as nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. E esse dia que está previsto, eu acho até meio engraçado que grandes nomes da teologia, eles defendem que esse dia é o domingo, porque o domingo é considerado como o dia do Senhor. Ele ressuscitou, ressurgiu dos mortos no domingo. Porém, esses textos que se seguem, João disse que ele foi arrebatado no dia do Senhor. Então se refere como ao domingo, não é simplesmente o domingo. Ele está se referindo não a um dia, mas um dia específico, e esse dia está para vir. O profeta Ezequiel, quando ele fala sobre esse dia, no capítulo 30 e o verso 1, ele diz que esse dia virá rapidamente. Ele diz assim, há aquele dia, porque o dia vem, e ele virá certamente, e diz que será um tempo de escuridão, um tempo nublado, e será o tempo dos gentios, isso é, aonde a punição de Deus virá sobre os gentios, o filho da desobediência. Nós hoje somos igrejas eleitas de Deus. Antigamente havia dois povos, que seriam os judeus e o gentio. Acrescentou-se um terceiro povo, judeu, gentil e igreja. Nós não somos gentios, nós somos a igreja eleita de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Os profetas menores, eles falam também a respeito desse dia iminente que está para vir. E disse que o dia do Senhor ele virá, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. O Apocalipse ele diz que bem-aventurado que desde agora dorme no Senhor, porque o dia que nós iremos atravessar como juízo de Deus é um dia insuportável. O profeta Malaquias ele disse que de sorte que não sobrará nem raiz e nem ramo, porque o dia que está para vir, ele abrasará, será um dia ardente, louvado seja o nome do Senhor, e virá como uma punição do
Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, se percorrermos, irmãos, a realidade do mundo hoje, nós vemos que a proximidade da vinda de Jesus está aí. O Apocalipse, ele fala de 4 cavaleiros. O primeiro cavalo é o cavalo branco. Esse cavalo, para algumas religiões também, aponta para Jesus, mas não é Jesus esse cavalo. Porque a voz que fala com João falou com uma voz de trombeta e diz: vem e vê, com uma voz áspera, com uma voz indignada. Por que aquele anjo falou tão indignadamente com aquele ser que estava sobre o cavalo branco? O cavalo branco é simplesmente uma simbologia. A representação daquele ser que estava sobre ele é aonde mora toda a interpretação do texto. E ele ficou indignado quando ele disse: vem e vê. E quando eu olhei, eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele saiu vitorioso e para vencer. Quem é esse cavalo branco? O anticristo. Ele saiu vitorioso para vencer. Vencer como? Munido de engano, de mentiras, de coisas que nós vemos por aí em muitas igrejas. Pessoas que se desviam da verdade de Deus. E muitos incautos que não leem a palavra do Senhor para encontrar nela a verdade, andam errante atrás desses homens. Há hoje tantos modismos, pessoas que têm que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Essas coisas, irmãos, a cobertura espiritual que nós temos é a inerrante palavra de Deus. A referência que o homem teve e sempre terá chama-se Jesus. Ele deve sempre ser a nossa referência e um motivo a ser seguido. Aí Hebreus disse: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa referência. Deveremos obedecer aos nossos pastores? Sim, eles velam pela nossa alma, porque eles irão prestar conta diante de Deus as nossas almas. Eu costumo pensar comigo que a vida de um pastor ela é muito arduosa, podemos dizer, porque é fácil perguntar-se para um irmão: se você tem certeza que os seus pecados foram perdoados, e se você tem certeza que você vai ao céu, é uma questão individual. A Bíblia diz: examine-se, pois, ao homem a si mesmo. Mas para a vida de um pastor, a moeda é diferente. É como se dissesse: pastor Reinaldo, você tem certeza que a irmã Renilda vai ao céu? Ele pode dizer: que tenho eu a ver com a vida dela? A vida é dela. Com Deus não é assim. Ele tem que ter uma resposta em relação à nossa irmã Renilda, ou à nossa irmã Amanda, nosso irmão Celso, ou quem quer que seja. Se tem certeza que o irmão tal vai aos céus, ele tem que ter essa responsabilidade de dizer: sim, eu tenho certeza que ele vai aos céus. Louvado seja o nome do Senhor. É uma responsabilidade muito grande, de verdade, mas a cobertura é o Espírito de Deus, é o nosso referencial, é Jesus Cristo. Deveremos seguir a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, para não cairmos, irmãos, de repente, numa tentação de termos apenas um ambiente agradável para servir ao Senhor. Deveremos estar preparados para servir ao Senhor aonde quer que seja, aonde quer que estivermos. Deveremos entender que nós somos um referencial para o Senhor, e não simplesmente por um vínculo de amizade. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso estar preparado. O cavalo branco saiu vitorioso para vencer. O cavalo preto diz que ele saiu e ele traria sobre si a morte. Louvado seja Deus. A fome, as pestes, as pestilências. O cavalo vermelho em seguida, veio o cavalo amarelo, que traria a sentença final para a raça humana, e disse que a terça parte dos homens morreram de fome. Louvado seja Deus. Nós vemos no mundo aí essa pandemia. Não queremos aqui espiritualizar as situações, mas nós vemos a pandemia acometendo violentamente as finanças e os poderes do mundo, e as pessoas estão preocupadas. As pessoas não sabem, as pessoas estão vivendo uma incerteza e não sabem o que será da sua vida. Estão sendo punidos por Deus. A sentença, aquilo que eles semearam, estão recaindo sobre eles mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. São sinais que estão precedendo a vinda do Filho do Homem. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É tempo de nós despertarmos, irmãos, para esta realidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus vem. Olha, irmãos, a Bíblia diz ali em Ageu, se salvo engano, que diz que Deus ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal.
e diz que ele é 3 vezes santo. Ele não vê o mal, de tão puro de olhos que ele é. E aí se pergunta: será que nós, como meros mortais, estamos de fato preparados para o arrebatamento da igreja? Se eu olhar para mim, para a minha condição, eu diria que não. Mas a Bíblia me diz que eu estou. Então, se ela diz que eu estou, eu acredito nela. E por ela eu posso crer que realmente somos salvos em Cristo Jesus. Como está a fé de cada um dos irmãos? Como está a esperança de cada um dos irmãos? Estão esperando alguma expectativa nesta vida? Enquanto aqui vivemos, lutaremos sim pelo nosso bem-estar. Mas isso não é tudo. A nossa maior esperança tem que ser a esperança dos céus. Porque diz que se nós esperarmos no Senhor apenas nesta vida, somos considerados como os mais miseráveis de todos os homens. Se esperarmos apenas nesta vida, somos os mais miseráveis. Como é isso? Se a minha esperança está em alcançar a minha casa própria, o meu bom emprego, a minha estabilidade, a minha finança, um carro e tudo mais, se a minha esperança for apenas isso, a Bíblia diz que eu sou o mais miserável dentre os homens. Porque a minha esperança tem que ser a vinda inerrante do Salvador Jesus Cristo. Lá em Gênesis, rapidamente, para finalizar aqui, diz que a punição de Deus, ela veio sobre os homens. Primeiro ela veio através do dilúvio. Deus levantou um homem por nome Matusalém, filho de Enoque, conforme já disse no começo, e voltaria no assunto, volto agora. Disse que este homem, ele recebeu esse nome de Matusalém. E esse Matusalém no hebraico, ele quer dizer, quando este morrer, isto acontecerá. Então, na realidade, esse nome era uma profecia bíblica, de que algo aconteceria com a morte desse homem. A esperança de Deus, irmãos, é coisa extraordinária. Esse homem viveu quase 1000 anos, o homem que mais viveu no mundo. Para ser mais preciso, 969 anos este homem viveu. O que isso quer dizer? A longanimidade de Deus para dar oportunidade ao homem. Todas as pessoas que estavam ali naquele contexto, quando olhavam para Matusalém, eles olhavam e diziam: quando este homem morrer, virá o juízo de Deus sobre nós. Mas eles fizeram vista grossa, e de repente Noé começou a construir a arca. E começou a construir aproximadamente 100 anos, um pouco menos de 100 anos, e Noé construiu a arca. Ficou por 7 dias aberta, chamando as pessoas. E Matusalém estava ali vivo ainda. E naquele mesmo ano, este homem morreu. E conforme este homem morreu, as águas torrenciais do dilúvio sacou-se sobre a terra, e os homens passaram a agonizar desesperadamente e sucumbiram, morreram, porque não deram ouvido à palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Com Sodoma e Gomorra não foi diferente. E aí a Bíblia diz: assim como nos dias anterior ao dilúvio, os homens casavam, bebiam, comiam, davam-se em casamento, ou seja, viviam uma vida normal, até que o dilúvio veio e varreu a todos. Aí ela diz: assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Louvado seja Deus. Irmãos, eu encerro a minha parte aqui, e que essa palavra possa ter encorajado os irmãos, a que os irmãos possam pensar um pouco melhor a respeito desse acontecimento que prestes acontecerá em nossos dias. Nós estamos vivendo na era desse momento do arrebatamento da igreja. Nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus, eu agradeço pela rica oportunidade que me foi dada. Que Deus abençoe grandemente o pastor Reinaldo e a igreja que Deus confiou em suas mãos. Deus abençoe.